Logo que os primeiros ataques aconteceram, vários grupos que monitoram o ambiente digital, que são especializados em defesa cibernética, identificaram um comportamento anormal naquela região e começaram a observar um sem número de ataques ocorrendo no ambiente digital de um lado e de outro. Mas os primeiros que chamaram a atenção vieram de um grupo, e aí eu vou ler aqui o nome do grupo para eu não errar, que é um grupo hacker chamado Anonymous Sudan. Esse grupo, que é um grupo pró-Hamas, desferiu um sem número de ataques contra Israel. E daí você que está nos acompanhando e que tem a dúvida sobre como se dá essa guerra cibernética, talvez pergunte, tá legal, a cidade estava sendo atacada, a gente estava assistindo as cenas de destruição, mísseis de um lado, sirenes tocando e etc. Qual o objetivo de um cyberataque nesse momento? O objetivo é muito simples, você anular infraestruturas que são estratégicas para a garantia de que o combate físico lá no front vai ser bem sucedido. O que eu estou falando? Os sistemas de defesa, você acabar com a comunicação de alerta da população, ou seja, você desligar a comunicação, sites de notícias que estão prestando serviço para a população ali regionalmente, fora do ar. Tudo isso aconteceu, ou pelo menos tentou-se que tudo isso acontecesse em grande escala, para vulnerabilizar Israel, que também respondeu com ataques cibernéticos, tentando anular a comunicação e as estruturas do Hamas. O tempo inteiro isso acontece no mundo digital, de país contra país, de grupos contra grupos. Vou fazer de novo um paralelo com o episódio da guerra Ucrânia-Rússia, para a gente entender. Nós vimos uma movimentação muito atípica, vinda do leste europeu, toda carregada contra a Ucrânia. E com qual objetivo? Desestabilizar as defesas ucranianas, vulnerabilizar a Ucrânia a ponto de que ela não conseguisse responder aos ataques. O mesmo cenário aqui. O alvo não é a população em si, não é um ataque cibernético como esses que nós estamos acostumados, de uma violação de dados ou roubo de dados de uma pessoa ou invasão a uma empresa. É anular mesmo a capacidade operacional de um serviço para que o Estado fique vulnerável a ponto de não conseguir trabalhar com aquele recurso. Então, esse é o tipo de guerra que se dá no ambiente cibernético e que, de alguns anos para cá, vem se tornando cada vez mais efetivo. É um instrumento dos mais importantes. Só que aí tem um porém, né, André? Essas guerras, elas no ambiente cibernético, elas não acontecem como a gente está vendo fisicamente ali, soldados israelenses contra os terroristas, cada um de um lado, um vendo o outro, como eu e você estamos nos vendo aqui na tela. Não é assim. Eles atuam de maneira orquestrada, completamente ocultos, ou o máximo de invisibilidade possível dentro do ambiente digital. São grupos que, se forem financiados por países ou por determinados outros grupos, essa relação não é sabida. Esse Anonymous, por exemplo, é muito próximo ao Hamas, assim como outros grupos são próximos ao Hamas e tem desferido ataques o tempo inteiro contra alvos que se colocam contra o Hamas. E isso colocou em alerta o mundo todo. Não é só a preocupação de Israel, mas os países que estão no entorno têm a preocupação de entrar no confronto abertamente, porque eles podem ser alvos no ambiente digital. Os Estados Unidos estão em alerta máximo contra esse tipo de situação, porque são alvos ali no top 3, né, da lista de prioridades desses grupos. A Europa também muito preocupada, porque tudo isso gera uma situação em que o ataque pode vir de um lugar que a gente não sabe qual é, atacando alvos que estão expostos, porque todo mundo no ambiente digital está muito mais perto do que fisicamente, né? O alvo na internet está muito mais próximo do que a distância Estados Unidos-Israel. Então essa é a questão que se dá no ambiente digital. E aí, sobre esse tópico, para concluir, porque eu quero te ouvir, André, o mais interessante aqui é que o padrão de comportamento é o mesmo. Ataques a infraestruturas estratégicas de energia, de segurança, de comunicação. Um jornal grande de Israel foi tirado do ar. Em contrapartida, um canal de comunicação do Hamas também foi derrubado pelos grupos digitais israelenses. E a tentativa de derrubar aplicativos e plataformas pelas quais a população recebe os alertas de segurança.
o modus operandi é o mesmo que a gente observou na Ucrânia e que a gente está observando aqui, né? É o mesmo, e os ataques certamente também vão ser parecidos. Na guerra da Ucrânia, antes do conflito armado começar, houve o que talvez seja o ataque hacker mais caro da história, que foi um ataque associado a espalhar um vírus, Ares, um vírus que contaminou computadores dos países com os quais a Ucrânia fazia ou tinha transações financeiras. Então, se contaminou computadores, servidores associados a órgãos comerciais ucranianos, e aí os e-mails, os arquivos, tudo aquilo que saía desses computadores e ia para esses parceiros comerciais acabou infectando os computadores dos parceiros comerciais. Isso gera um efeito em cascata. Vai contaminando bancos, vai contaminando computadores dos serviços públicos desses países, e foi um ataque absurdamente caro para se resolver os desdobramentos. O efeito multiplicador de um vírus é muito similar a do vírus físico, aquele vírus que contamina as pessoas. Um computador contamina um conjunto de computadores, e aí cada computador desse conjunto de computadores contamina outro conjunto de computadores, e isso vai se espalhando muito rapidamente, com um potencial de dano que também é muito grande. Além disso, comparando com outros ataques hackers associados à guerra da Ucrânia, a gente certamente vai observar alguns ataques associados à distribuição de água. Houve um ataque, inclusive nos Estados Unidos, algum tempo atrás também, onde a mistura, quantidade de elementos químicos que são colocados na água para limpar a água, ela foi alterada. O hacker tentou alterar isso para que isso chegasse na população e contaminasse e trouxesse um dano físico, um dano para a saúde dessas pessoas. O ataque foi pego, as pessoas perceberam e, no final das contas, isso acabou não dando em nada, mas é um outro dano potencial importante. O dano de energia que você mencionou, que também é naturalmente mais fácil da gente imaginar, dado que uma parte muito significativa de todo o processo de distribuição de energia está associada à tecnologia da informação, evidentemente à tecnologia física, mas todo o processo de distribuição controlado por computador pode naturalmente ser afetado. O próprio controle dos mísseis, o controle dos equipamentos de guerra, parte é mecânico, a gente vai, obviamente, encontrar ali as pessoas atirando, usando o corpo para manipular essas ferramentas, e uma outra parte é feita por computador, e por ser feita por computador, de alguma maneira está exposta. O que vai acontecer é um serviço, de um lado, serviços digitais de proteção, do outro lado, serviços digitais de ataque. Um lado tentando hackear, o outro lado tentando proteger, Carlos Aros. E no final das contas, esses elementos associados à covardia vão sendo replicados. Você tirar da população o aviso do dano potencial, o aviso de que uma área vai ser atacada, e aí, independentemente de lado, né, é muito sério. E, no final das contas, quem não tem nada a ver com isso acaba pagando o pato, Carlos Aros.